E hoje nós vamos ouvir o Robson falar das ilusões. Então, para ele, toda a nossa atenção, toda a nossa vibração carinhosa. Amigos, boa noite a todos. Muita paz e que Jesus nos abençoe agora e sempre. É sempre uma alegria renovada poder voltar ao Sheila e participar com vocês desse momento de aprendizado. Hoje, especialmente, conforme foi dito, nós vamos refletir um pouco sobre essa mensagem de Hamed que se encontra no livro citado, As Dores da Alma, através do médium Francisco do Espírito Santo Neto, em que ele vai abordar exatamente como muitas vezes nós nos conduzimos na vida dentro desse estado psicológico de ilusão, de fuga da realidade, para que a gente não se encontre com nós mesmos, para que não nos identifiquemos com aquilo que nós precisamos fazer enquanto estamos a caminho de Deus. Portanto, é interessante que a gente aprofunde sempre que possível essas reflexões a partir das mensagens que os Espíritos nos trazem, até para que a gente possa ter uma ideia de onde nós nos encontramos e para onde nós queremos chegar. E especificamente nós vamos começar trazendo então uma citação que não é do livro de Hamed, mas do livro de Joana de Ângeles, da sua série psicológica, em que ela vai dizer o seguinte: a ilusão é um fator responsável por incontáveis sofrimentos. Talvez aí já esteja uma pista do motivo pelo qual nós sofremos tanto na Terra. Não porque Deus assim o quer, mas porque as nossas escolhas, as nossas opções têm nos levado a esse caminho. Principalmente porque nós não queremos, do ponto de vista psicológico, emocional, fazer esse enfrentamento com a nossa realidade de espíritos. Por mais que saibamos, por mais que informações advenham do mundo espiritual para nós, o fato é que a gente vive a experiência corporal de uma forma ilusória, quimérica, fantasiosa, esquecidos de que nós somos espíritos e que mais cedo ou mais tarde, por mais proveitosa que tenha sido a nossa experiência carnal, nós retornaremos à pátria espiritual, levando conosco as nossas aquisições, as nossas conquistas espirituais, porque essas transitórias que nós consideramos como materiais, essas ficarão, mas aquelas que vão nos trazer a paz de espírito, de consciência, uma sensação de que valeu a pena ter passado por aquela experiência, diz respeito à nossa realidade espiritual, que muitas vezes nós fugimos, e quando nos damos conta, é pela razão da dor, naquele momento em que nós estamos sofrendo, em que nós não encontramos mais saída, e aí nós vamos buscar recursos externos para fazermos a mudança. E quando dá a oportunidade do reequilíbrio, da harmonia, do retorno à paz, ao invés de nós nos mantermos de forma consciente, amadurecida do ponto de vista psicológico, nós voltamos à queda. E aí nós podemos fazer um link com uma passagem do Evangelho, em que Jesus vai então pontuar aquela mulher que seria apedrejada por aqueles homens, de que ela não voltasse mais a pecar, que ela fosse viver a sua vida, mas que ela tomasse cuidado para que não voltasse aos delitos, aos equívocos de ontem, que não vivesse naquela ilusão fantasiosa, para que ela não viesse de novo a sofrer as mesmas implicações da até então, ora salva por Jesus. Assim também
nós atuamos dentro da nossa experiência reencarnatória. E então vem o Espírito enquanto reforço para dizer que a ilusão é um dos fatores responsáveis por incontáveis sofrimentos. Logo, se nós vivêssemos do ponto de vista da consciência desperta, que vai dizer também esse Espírito, talvez, certamente, sofreríamos mais. Estaríamos voltados para o objetivo central para o qual eu reencarnei. E conforme nós sabemos, de acordo com os Espíritos, não é outro que não seja o nosso melhoramento moral e espiritual, a fim de que nós possamos acelerar o passo do ponto de vista da nossa identificação como filhos de Deus. A reencarnação nos possibilita isso. As experiências nos favorecem o crescimento e essa reflexão em torno desta realidade, desse propósito. Evidentemente que Deus permite que cada um de nós façamos o caminho que nos aprover, que caminhemos de acordo com a nossa necessidade momentânea reencarnatória, mas consequentemente haveremos de sofrer as consequências, boas ou mais, das nossas escolhas. Conforme dito repetidas vezes, a semeadura é livre, mas a colheita, ela é obrigatória. E essa colheita muitas vezes vem na configuração do sofrimento e da dor. Não que estivesse escrito na nossa programação reencarnatória que deveríamos passar por eles, mas por estarmos vivendo ainda nessa consciência de ilusão, conforme veremos a partir de Hamed, nós nos precipitamos ao abismo, ao erro, aos equívocos. E como não sairemos daqui até que nos reajustemos com a lei, é necessário fazer uma revisitação àquela ação equivocada do passado. Porque esse Espírito ainda vai nos dizer que nós somos frutos do ontem e amanhã seremos a resultante do hoje. E a doutrina espírita, ela nos favorece, nos aquinhoa de conhecimento suficientemente para entendermos ou refazermos o nosso roteiro enquanto estamos passo a passo nesse caminho de individuação. Mas dando seguimento, nós vamos então ver essa tela enquanto conceito de um dicionário da internet sobre ilusão. O que seria de fato ilusão? Até para ver até que ponto nós nos identificamos ou não com essa realidade ilusória que Hamed nos traz. Inicialmente ele vai considerar, o dicionário, que ilusão é falta de percepção ou de entendimento que prejudica os sentidos, compreensão errada da mente. Logo, como nossa mente se equivoca, como ela estabelece relações que nos levam a essa ideia de que, por ora, em algum momento da nossa experiência humana, nós já nos prejudicamos por falta dessa compreensão de sentidos, por conta desse equívoco mental. Ou então, pela insistência que nós estabelecemos por conta da nossa rebeldia perante a lei. Porque a consciência já nos diz que o que vamos fazer é errado, que não devemos, que já sofremos por experimentarmos aquele caminho. Mas insistentemente, pelo orgulho, pela vaidade, nós queremos nos manter lá, porque nos traz um certo prazer, uma sensação de alegria, de felicidade, de poder, de empoderamento, mas que sabemos que é fugidio, que é passageiro, que é transitório, que mais cedo ou mais tarde nós vamos em busca de novas ilusões, de novas fantasias ou conquistas,
porque o apelo do mundo, de alguma sorte, nos leva a isso. E Jesus lá atrás, fazendo sempre esse link com o Evangelho, ele já tinha nos advertido para que nós tivéssemos cuidado com essas muitas facilidades e oportunidades, porque nos levaria inevitavelmente às portas largas, às portas ilusórias da vida, porque a mídia, de alguma sorte, nos propõe isso, um prazer repentino, fácil, uma conquista imediatista, mas que sabemos que logo depois nos cansamos, nos fatigamos, temos aquela sensação de depressão, de insatisfação, e como não queremos olhar para nós mesmos, refletir as escolhas que estamos fazendo, nós tentamos nos iludir, nos enganar, fazendo escolhas semelhantes. Mudamos um pouquinho aqui, outro ali, mas que na sua essência são comportamentos que se assemelham ao passado que nos levou ao sofrimento. Vai dizer ainda, enquanto conceito, que é uma confusão que faz com o que alguém faz e não consiga distinguir a aparência da realidade. E tem uma música que diz: aparência nada mais. Que nós vivemos exatamente sob o jugo dessa aparência e não queremos nos identificar com a nossa realidade de espírito. Porque não dá para a gente falar desse tema apenas e tão somente dentro de uma perspectiva psicológica e emocional, como muitas vezes trata o profissional da área da saúde humana, da saúde mental. Mas a gente precisa incluir o elemento espiritual, porque nós somos espíritos. De nada adianta, ou muito pouco adiantaria, nós vermos esta realidade proposta pelos espíritos se nós tirássemos o elemento do espírito, considerando que esse é o objeto de estudo da doutrina espírita. O advento da doutrina espírita para os neófitos presentes se deu exatamente por esta razão, para se tentar chegar à origem, à causa daqueles movimentos que até então que aconteciam lá em Paris e em outras partes do mundo. E depois de uma análise minuciosa, reflexiva, ponderada, metodológica, o lionês Hippolyte Léon Denis Rivaio chegou a uma conclusão lógica de que se aqueles efeitos eram inteligentes, a causa teria que ser igualmente inteligente. E a partir daí ele vai começar os seus estudos para tentar chegar a essa origem. E lá para as tantas descobre que não eram outros senão as almas dos homens que haviam morrido, ou simplesmente espíritos. E aí surge a doutrina dos espíritos, que não é a doutrina de Allan Kardec. E eles surgem naquele contexto do século XIX justamente para nos levar a esta reflexão em torno da nossa identidade de espíritos, porque nós somos almas transitando periodicamente, transitoriamente em um corpo físico. Então, olhar a vida apenas pelo viés da materialidade, da horizontalidade do ser, está perdendo muito do valor da experiência humana. Não é que igualmente a gente vai tirar de cena o que é material, porque enquanto viventes de um mundo material, nós precisamos das coisas materiais, nós precisamos das satisfações que o mundo nos oferece. Mas a gente não pode perder de vista o caminho a ser seguido. O objetivo principal da reencarnação, que é o nosso melhoramento, que é o nosso despertamento para esta realidade de espíritos, para que as nossas escolhas, as nossas ações
elas estejam concomitantes a esse propósito, sabendo-se que o que vai me trazer satisfação, o que vai me trazer paz de consciência quando desse retorno ao mundo dos espíritos são as nossas conquistas materiais, pois que as nossas conquistas espirituais, porque todas as outras, as materiais, elas ficarão retidas no solo da terra. Passaremos para os nossos herdeiros, para os nossos filhos, para o governo, para o Estado, porque são transitórios. E não dá para colocar no caixão, acreditando-se como antigamente, que se chegaria no céu com eles. A gente traz as impressões, os desejos, sair dessa ilusão que a minha felicidade se constitui nas conquistas materiais apenas e tão somente, mas que a gente precisa envidar esforços para sairmos daqui melhorados enquanto espíritos. Me parece ser uma fala repetitiva e batida, mas necessária ainda para que nós internalizemos esse propósito, porque senão estaremos naquele ciclo vicioso do nascer, do morrer, do renascer, para não progredirmos o quanto necessário para sairmos de mundos ainda transitórios como é a Terra, de provas e de expiações. Então aproveitemos esse oásis de paz, esse núcleo de estudos espíritas e espirituais para fazermos o caminho da reeducação, para fazermos esse movimento de despertar a consciência para a nossa realidade espiritual. Mas seguindo ainda, eu trouxe essa tela também que traz a seguinte frase: a pior ilusão não é aquela em que os outros te iludem, mas sim aquela em que você mesmo se ilude. E se a gente se der conta, parar para pensar e refletir, nos veremos muito mais nesse item do que nesse de cima. Porque a gente só se deixa iludir pelo outro porque a gente ainda tem necessidade de viver de ilusões, de fantasias, de faz de conta. Porque quando eu estou aquinhoado desta identidade espiritual, eu entendo que todas as coisas me são lícitas, como diria Paulo de Tarso, mas nem todas mais me convêm. Porque eu já sei o que eu quero. Eu não deixo me desviar pelos atalhos e pelas facilidades do mundo, pela opressão midiática, de que para que eu seja feliz eu preciso ter, e ter, e ter, e mais ter. Eu preciso fazer, fazer e fazer. Eu preciso deixar de ter, e ter, e ter. E esqueço de ser. Porque qual é o tempo que eu dou para esta realidade de ser espiritual que eu sou, dentro dessas 24 horas do dia? Quais são os pensamentos, quais são as emoções que eu me alimento nesse período de 24 horas em que estou no trânsito da vigília e do sonho? Porque mesmo fora do corpo, eu me deixo arrastar por esta ilusão que os espíritos desencarnados fazem. Isso quando não mesmo na própria vigília, acordados, porque somos induzidos a fazer aquilo que sabemos que na consciência já não mais deveríamos. Mas insistentemente, porque todo mundo faz, eu também tenho que fazer. Porque se eu não fizer, eu não vou ser aceito no grupo. As pessoas vão me olhar de uma forma envesada, de uma forma crítica. E com isso, eu vou ser banido do grupo.
Quantos estão vivendo dentro dessa plataforma psíquica para não ser banido do grupo, sofrendo as consequências daquilo que sabe que mais tarde haverá de se arrepender? Porque dizem ainda os espíritos, e me permitam a insistência, de que quando retornamos ao mundo espiritual, a maioria de nós espíritas, consideremos a nossa realidade de espíritas, a maioria dos espíritas chegam no mundo dos espíritos com essa consciência arrependida, com a consciência de culpa por não terem feito aquilo que já deveria ter feito pelo nível de conhecimento que se teve quando da encarnação. Daí porque dizem os espíritos: a quem muito é dado, muito será cobrado. E não é por Deus, não são pelos espíritos, mas pela consciência onde reside as leis de Deus. Portanto, aproveitemos o tempo e façamos a produção necessária, a semeadura que devemos fazer, para que amanhã tenhamos a colheita que merecemos. E não cheguemos do outro lado com a ilusão, porque eu fui espírita na carne, no corpo, fui frequentador do Sheila ou lá da Cobem, e que eu dei passe, que eu passei por tratamentos, estarei em condições de entrar de vez, sem passaporte, no reino de Deus. E aí o Senhor, a consciência, vai perguntar: o que fazes aqui sem a túnica nupcial? É uma passagem de uma das parábolas do Evangelho. Será que nós estamos fazendo o nosso vestido nupcial para esse grande encontro com o Pai, de amor, de bondade? Ou estamos vivendo tal qual muitas outras identidades religiosas, teológicas, nos iludindo que o céu se paga com preço de ouro, com o dízimo, com as oferendas, com os preceitos exteriores? Ou será por uma revisão de valores, de comportamentos, de atitudes, de mudança de caráter, a disciplina do pensamento, ou a produção de bens, porque fora da caridade não há salvação? E não vamos nos iludir igualmente que caridade é apenas dar sopa, pão e veste, porque tem lá no livro Fonte Viva de Emmanuel por Chico Xavier uma mensagem que eu sugiro a vocês lerem, que chama-se Esmola, onde ele vai estar exatamente tratando disso. Uma coisa é nós darmos do que temos, e outra coisa é a gente dar do que detemos. E isso é importante, fazermos a separação. E do outro lado da vida, o que vai nos pedir a consciência são as nossas conquistas do que já temos, e não apenas do que damos. Mas seguindo por conta do tempo, não vamos viver na utopia da ilusão, pois não existe uma terra firme. Nós estamos em um processo de ida e vinda para vivermos a realidade espiritual que nós nos comprometemos no mundo dos espíritos, a chamada programação reencarnatória, que consciente ou inconscientemente nós assinamos um contrato de que viveríamos essa experiência a título da nossa melhoria, da nossa mudança. Portanto, é preciso que nós trabalhemos, é preciso que nós façamos esse investimento em prol da nossa felicidade real.
A partir daqui, então, podemos tratar do tema ilusão dentro da perspectiva de Hamed, em que ele começa a mensagem dizendo assim: a criatura humana modela suas reações emocionais através dos critérios dos outros, estabelecendo para si próprias metas ilusórias na vida. E é interessante que a gente reflita sobre esse primeiro parágrafo da mensagem de Hamed. Um bom contingente dos espíritos encarnados vivem dentro desta estrutura psíquica emocional de que ter como critério essa modelagem do que o outro diz que é preciso fazer para ser feliz. O que muitas vezes vai de encontro com o nosso desejo interno, com a nossa identificação espiritual, do que nós já queremos, do que nós já desejamos, mas que não temos coragem do enfrentamento, do rompimento com o que está posto dentro de uma sociedade que vive de aplausos, que vive de ilusões, mas que quão raramente se permite olhar de frente do espelho da própria alma. E, consequentemente, advindo o sofrimento, advindo a angústia que nos leva à depressão, à mágoa, ao sentimento de injustiça, quando não nos precipitamos para a depressão ou então para o suicídio. E cada vez mais nós vemos a multiplicação desse comportamento por conta de quê? Do desequilíbrio emocional que certamente também passou pela desestruturação psíquica. Porque uma pessoa emocionalmente desequilibrada desconsiderou o seu lado psíquico. Porque nós somos corpos diversos, sutis, que quando a gente prejudica um, por extensão, prejudicamos os outros. Até chegar enquanto sintoma no corpo físico em forma de doenças psíquicas ou então físicas patológicas. É preciso reverter o quadro, que não apenas os tratamentos espirituais que a casa oferece resolverão a nossa problemática, mas uma revisão consciencial do comportamento e das atitudes para que não mais nos equivoquemos, para que estejamos no controle das nossas vidas, porque sabemos aonde queremos chegar. Esse é o grande desafio do homem moderno, é tomar posse da sua própria realidade de vida e não se deixar arrastar por aquilo que os outros estabelecem como critérios de felicidade e de alegria. Mas seguindo, ele ainda pondera: constantemente criamos fantasias em nossa mente, bloqueamos nossa consciência e recusamos aceitar a verdade. Ou então fazemos aquele contrato: agora não, porque eu sou jovem, ainda preciso realizar os meus sonhos, e quando eu me aposentar, quando eu estiver na melhor idade, eu vou pensar nessas coisas. E vivo uma vida tão somente voltada, dedicada para esta busca da horizontalidade do ser, quando poderíamos estar igualmente fazendo um investimento, uma poupança para essas conquistas do ser espiritual que somos. E aí ele ainda vai considerar: usamos os mais diversos mecanismos de defesa, seja de forma consciente ou inconscientemente,
para evitar ou reduzir os eventos, as coisas ou os fatos de nossa vida que nos são inadmissíveis e inadiáveis também. Podemos usar as duas expressões, no sentido de que é hoje, é o que nós temos para hoje. Ninguém garantirá que a nossa próxima reencarnação será nas mesmas oportunidades e facilidades que hoje temos, de que seremos beneficiados à luz do conhecimento da doutrina espírita. Mesmo detentores desta verdade que liberta, não é garantia, não é segurança nós voltarmos em uma próxima existência com as mesmas condições que hoje temos. E cada um sabe o caminho que fez para chegar aqui. Ninguém melhor do que nós mesmos conhecemos a nossa história de vida, o que empreendemos até aqui. O que basta hoje, mediante a consciência do dever, a consciência da realidade de espírito, é nós refletirmos se queremos nos manter no propósito almejado ou queremos de quando em quando buscarmos os atalhos da vida, os caminhos incertos que podem ocasionar alegrias, facilidades, falta, exemplo, de doenças, de problemas, de inquietações, ou enfrentá-las para verdadeiramente superá-las e não mais tê-las nesta ou nas futuras reencarnações. Porque se você não faz um trabalho bem feito nesta oportunidade, certamente voltarei trazendo o peso, o reflexo do que não foi feito na atual. E aí eu levo a sobrecarga do que eu tenho que fazer na próxima com o que eu não fiz na atual. E aí o peso do mundo. E aí entendemos porque Hamed se propôs a trazer as dores da alma. Eu não sei se vocês aqui tiveram a oportunidade de ler esse livro, mas que graças a Deus está sendo o livro tema do mês, onde ele vai tratar desses vários estados da alma, em que ele detalha através de suas mensagens. Seguindo ainda, ele vai dizer, isso aqui é bem legal, viu? A negação é um dos mecanismos psicológicos. Ela aparece como primeira reação diante de uma perda ou de uma derrota, porquanto negamos invariavelmente a fim de amortecer nosso espírito das sobrecargas emocionais. E aqui merece um comentário, um adendo, para falarmos dessa negação, nessa tentativa de amortecer nosso espírito das sobrecargas, trazendo o elemento medicamentoso. Vocês já repararam que em cada esquina, a cada 2 postes, a gente encontra uma farmácia? Antigamente era um bar. Como o bar não está resolvendo, a gente agora procura o quê? Os remédios. Mas será que os remédios estão funcionando? Ou estão apenas nessa tentativa ilusória de amortecer o nosso espírito das sobrecargas que nós contraímos pelos nossos delícios morais, que Joana de Ângeles vai tratar muito bem em um dos seus livros da série psicológica. A Iluminação Interior propõe exatamente essa investigação interior, onde ela vai tratar da temática deslizes morais. E é interessante como a gente se deixa levar por eles, de reencarnação a reencarnação, cometendo os mesmos deslizes morais que nos levam a esse estado de sofrimento patológico espiritual e que nós não enfrentamos. Um exemplo clássico de ilusão é a tendência exagerada de certas pessoas em querer fazer tudo com perfeição.
E aqui especificamente para os perfeccionistas. Eu não sei se tem algum, mas se tem, reflitamos. Aliás, diz Hamed, querer ser o modelo perfeito, essa abstração ilusória as coloca em situação desesperadora. Por quê? Se eu quero ser perfeito, é porque eu não quero me enxergar com os meus próprios erros, com as minhas próprias falhas. E por extensão, eu quero que todos sejam perfeitos. É como eu ouço de quando em quando de uma pessoa que eu conheço, que é assim, a gente quer viver em um mundo ideal. Não existe um mundo ideal, existe um mundo real. E esse real é nós que o fazemos. Se nós queremos viver nesse mundo ilusório, fantasioso do ideal, que nós o construamos nesse real, como sendo um merecimento da nossa mudança, da nossa transformação moral. E por tabela, por merecimento, eu serei colocado à direita do Senhor. Eu terei o passaporte necessário para mundos mais felizes do que o nosso. Então repare que a conquista de um mundo melhor significa uma mudança também em mim. Porque para que eu seja habitante dessa nova realidade ou morada de Deus, eu preciso merecer ter a chave desse passaporte, desse portal. E aí ele segue dizendo, trata-se de um processo neurótico que faz com que elas assimilem cada manifestação de contrariedade dos outros como sinal do seu fracasso e a interpretem como rejeição pessoal. Aí a gente vê que seria o comportamento equivocado, todo mundo me persegue, ninguém gosta de mim, todo mundo acha que eu estou errado, ou eu acho que está todo mundo errado. A gente vive naquela neura, naquele estado conflituoso mental, para não querer olhar-se de frente. E aí ele diz, o ser humano supercrítico tem uma necessidade compulsória de ser considerado irrepreensível. Sua incapacidade de aceitar os outros como são é reflexo de sua incapacidade de aceitar a si próprio. Isso aqui basta para que a gente reavalie comportamentos e atitudes. Que saiamos desse estado ilusório de que todos devem ser perfeitos para que eu acredite que eu esteja no mundo perfeito. Mundo perfeito ainda não é para nós, mas chegaremos lá um dia, porque aí está a fatalidade da vida, para o bem, para a felicidade. Alcançá-los, seja pelo impulso do amor ou pelas ações das dores e dos sofrimentos, são as únicas escolhas que teremos que fazer. A cada dia estamos construindo, estamos delineando a nossa próxima reencarnação. De quando em quando, pegue lá a agenda, pegue lá os seus papéis, dá uma olhadinha e veja se aquilo que está posto me agrada ou me desagrada. Se aquilo é real ou isso é ilusório, para que amanhã não me arrependa e não sofra as consequências da minha própria escolha. E aí ainda vai dizer, sua busca doentia da perfeição é uma projeção de suas próprias exigências internas. O perfeccionismo é, por certo, a mais comum das ilusões, viu, perfeccionistas? E, inquestionavelmente, uma das mais catastróficas quando interfere nos relacionamentos humanos. E aqui a gente pode tratar da família, dos relacionamentos conjugais, das relações de amizade, no ambiente de trabalho. Quantas são essas relações que são
destruídas, separadas, empobrecidas do ponto de vista dos sentimentos, por conta de uma posição perfeccionista, doentia, daquele que acha que o outro está sempre errado, que acha que para ser certo tem que ser daquela forma e não como aquele que ele ainda consegue apresentar. Uma pessoa perfeita exigirá apenas companheiros perfeitos. E como não vai encontrá-los, das duas uma, ou fica sozinho, porque ninguém presta, ou então vive amaldiçoando e criticando o mundo inteiro. É mais ou menos assim. A sensação, diz ainda Hamed, de que podemos controlar a vida de parentes e amigos, também é uma das mais frequentes ilusões, e nem sempre é fácil diferenciar a ilusão de controlar a realidade de amar e compreender. Isso tem muito a ver com pai e mãe, marido e mulher. Então, a sensação de que podemos controlar a vida dos parentes e amigos, tem problema não, quando a gente casar ele muda ou ela muda. Não é assim? Pois é. Não se preocupe não, que eu resolvo isso quando chegar em casa. E aí cria-se o que? A oposição. Resgates para reencarnações e reencarnações. Então é preciso saber diferenciar a ilusão de controlar e a realidade de amar. Por isso disse Jesus, quanto mais você liberta, mais você tem o outro ao seu lado. Quanto mais você tenta aprisioná-lo, mais você o tem distante de você mesmo. Não vivamos na ilusão de que para sermos felizes na relação conjugal ou parental, precisamos ter o domínio e a posse da liberdade do outro. Lembremos-nos que a lei de liberdade é uma lei da vida, é uma lei de Deus, e a gente precisa aprender a lidar com ela. A ação de controlar e ainda continua os outros e se transforma, com o passar do tempo, em um nó que estrangula lentamente as mais queridas afeições. E aí ele continua dizendo, se continuarmos a manter essa atitude manipuladora, vitimicista, doentia, veremos em breve se extinguir o amor do que eles convivem conosco. Eles poderão permanecer ao nosso lado por fidelidade, jamais por carinho e prazer. É como diz assim, ninguém me ama, ninguém me quer. Ninguém nessa casa me aceita, porque de tanto oprimir, de tanto manipular, de tanto se fazer vítima, fez com que aquele amor que ainda estava em processo de construção se rompesse. Não saio, mas também não expresso o sentimento que poderia. Repare que ele está perpassando as ilusões por várias áreas da nossa vida e que a gente precisa fazer essas leituras. Em nossos devaneios, continua, e quimeras, achamos que conseguiremos lograr êxito, mas, como sempre, todo plano oportunista, mais cedo ou mais tarde, será descoberto. Quando isso acontece, indignamos-nos incoerentemente contra a pessoa e não contra a nossa autoilusão. Isso também acontece muito nas relações de convivência um com os outros. Escolhemos, eu achei bem legal essa citação dele, o parágrafo. Escolhemos amizades inadequadas, não analisamos suas limitações e possibilidades de doação, afeto e sinceridade, e quando recebemos a pedra da ingratidão e da traição por parte deles, culpamos-los. Não sabíamos quem era ele ou ela. Nos engraçamos, achamos que ele era a minha alma gêmea, apostei,
logo depois me dei mal. Quantos casos de traição, de violência doméstica contra a mulher acontece hoje em dia? Não porque estava no plano espiritual ou reencarnatório eles se encontrarem, mas porque ainda vivemos essa ilusão midiática de que podemos construir o nosso amor através dessas bagatelas, ou a nossa felicidade. Isso não quer dizer obrigatoriamente que não tentemos, que não busquemos a nossa felicidade. Mas é preciso que a gente tenha maturidade psicológica e emocional para saber lidar com os nossos vazios interiores, com o nosso vazio existencial, e tentar preenchê-los com coisas reais e não ilusões. Isso é importante, a citação. Não faça da ilusão seu modo de vida. Pode ser mais dura, mas opte pela vida real. Isso aqui já nos bastaria para vencermos uma série de sofrimentos e dores causadas pelos nossos excessos, das nossas escolhas impensáveis. As ilusões que criamos servem-nos, de certa forma, de defesas contra nossas realidades amargas, embora possam, por outro lado, nos poupar das dores momentâneas, por outro, nos torna prisioneiros da irrealidade. Vivemos em um mundo de fantasia. Isso é fato. E aí eu trouxe essa imagem. E perguntaria a vocês, o que vocês estão vendo nela? Um pato ou um coelho? Ok, como o tempo não dá, eu vou passar e depois vocês me dizem. Muitos de nós conservam a ilusão de que a posse material proporciona a felicidade. Isso é remédio, viu? De que o poder e a fama garantem o amor. De que a força bruta lhes protegerá de uma possível agressão. E de que a prática sexual lhes daria uma integral gratificação na vida. De todos os parágrafos, talvez esse seja o que mais se assemelhe ao nosso momento existencial. Ou a gente refaz as considerações, ou então vamos viver eternamente na ilusão. Chegamos a uma certa idade da vida com aquela sensação de não ter vivido a vida. De que por mais que nós nos esforçamos, por mais que nós nos dediquemos àquela luta, mas nos encontramos ainda vazios, destituídos de uma sensação de felicidade real, porque passamos toda uma existência fugindo de nós mesmos. E quando chega uma certa idade, queremos barganhar com Deus, para que Ele nos deixe mais um pouco no corpo, porque nós vamos então refazer o caminho. E agora eu vou me dedicar ao bem, eu vou ser uma outra pessoa, eu vou amar o meu pai, a minha mãe, a minha esposa, o meu marido, eu vou fazer uma creche, eu vou estudar, eu vou ser trabalhador da casa espírita. A qualquer tempo e a qualquer momento podemos começar, é fato. Mas quanto mais cedo a gente se prepara, melhor. A própria vida nos diz isso. Quanto mais o tempo passa, mais difícil de se alcançar os objetivos. Portanto, aproveitemos a oportunidade bendita do hoje. Quase sempre desenvolveremos essas ilusões na infância com nossos pais, professores, outros parentes, como sendo reais ensinamentos, quando em verdade não passam de crenças distorcidas
de indivíduos que tinham o dinheiro e o sexo como divindades supremas. Mesmo quando crescidos e maduros, sentimos medo de abandoná-los. E isso é fato. Vamos correr por conta do tempo. Não será fácil renunciarmos a essas ilusões, diz Hamed ainda, se não nos conscientizarmos de que a alegria e o sofrimento não estão nos fatos e nas coisas da vida, mas sim na forma como a mente os percebe. Ponto final. Poderíamos encerrar o nosso trabalho aqui e agora. E mediante a esta realidade consciencial, nós refazemos o nosso roteiro de vida. E essa é a proposta dos Espíritos. Enquanto usarmos nossa mente sem que ela esteja ligado ou ligada a nossos sentidos mais profundos, ficaremos agarrados a esses valores ilusórios. Quem faz isso, dentro da perspectiva psicológica? O self. O que nós estamos dando vazão, alimentando uma existência toda, é ao ego, que vive de ilusões. A escolha é sempre nossa. E aí vem o final. O espírito encarnado, reagindo emotivamente, pode ir de um extremo a outro, absorver e conviver ou revidar. Caso o espírito entenda e aceite que a situação é de seu aprendizado, passa a trabalhar moralmente. Caso não entenda e não aceite, passa a reagir de modo negativo para todas as partes envolvidas. Ou seja, trocando por miúdos, quando não aceita, eu me rebelo. Quando eu aceito, me apacento, me equilibro, me harmonizo e sigo o meu caminho em busca da minha vitória espiritual. E aqui, antes de concluirmos, Joana de Ângeles, ela nos traz, dentro da sua série psicológica, várias citações em torno da ilusão, a exemplo daquela que nós iniciamos, e que está lá em Plenitude, capítulo 3. A ilusão é um fator responsável por incontáveis sofrimentos. E aí ela diz ainda mais, vou ficar só com esse pedaço. A ilusão é, pois, anestésico para o espírito, tal qual o remédio é para o corpo físico. Inconscientemente vamos em busca dos remédios, porque nós estamos medicamentando nosso espírito com o analgésico ou anestésico da ilusão. Ok? Ela ainda no ser consciente vai dizer: as ilusões desse modo são comensais da criatura, que se apresenta conforme eu gostaria de ser e não de acordo com o si, o self, o eu profundo que ele é. Ou seja, se mascara no ego sem querer olhar para dentro e perceber-se o espírito que é. Ok? E finalizando de fato, ela ainda vai considerar: o indivíduo teme vê-los desaparecer, transformar-se ou gerar conflitos. No entanto, deixando-os todos um dia, mediante o fenômeno biológico da morte. Quando ele fala isso, o espírito é se retratando aqui aos bens transitórios, os quais nos apegamos em demasia aos interesses materiais, paixões sexuais, valores amoedados, propriedade, juventude, saúde orgânica, dentre outros. Tudo é, na verdade, uma escolha. Portanto, é preciso que nós refaçamos o nosso caminho, escolhendo novos roteiros para a nossa vida. Esse aqui é o último, mas eu vou passar. E está lá em Amor Imbatível Amor, que eu sugiro a vocês a buscarem, para vocês fazerem uma leitura mais dedicada. Opa, isso aqui não estava não, viu? Perdão.
conclusão. Ilusão é, mas eu agradeço a todos vocês a oportunidade do reencontro e queria fazer um convite a vocês, como tenho feito ao longo desses últimos meses. Que vocês conheçam, vou pedir licença aqui à coordenação para poder fazer esse apelo. Que vocês conheçam o nosso canal no YouTube que chama-se Roteiro Espírita, onde nós estamos postando as nossas palestras, dentre elas a essa que estamos gravando e as outras que temos feito ao longo desses meses e desses anos. Roteiro Espírita, sem o acento no I. Vocês olham lá, se gostarem, essa imagem que tem lá. E nós estamos com uma meta, até o dia 25 de dezembro, nós atingirmos 500 inscritos. No mais, muita paz, muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade.